Saudações, amigos e apoiadores da Confraria Nacionalista. Insistimos que os jovens, o povo da Tapicerica da Serra comece a se informar sobre a economia desse país. O que rege o país é a economia. Só vamos ter uma sociedade de fato com direitos quando a economia desse país estiver normatizada e está muito longe disso. Ontem, sexta-feira, dia 30 de novembro, no jornal aí Folha de São Paulo, que vai falar do Superministério da Economia e coloca a pessoa ao qual nós temos um respeito, que é o professor Marcos Sintra. Quem acompanhou a nossa campanha de 2018 sabe que nós defendemos o projeto Imposto Único, e aqui na escala dos secretariados do Paulo Guedes está aqui o nosso representante do Imposto Único, né, que infelizmente o Paulo Guedes jogou aí um balde de água gelada, e o jornal traz a seguinte declaração: a ideia do Imposto Único de Sintra, porém, deve ser deixado de lado, né? A semelhança com a CPMF, criaram resistência à ideia antes mesmo da eleição. Não tem nada a ver CPMF, que é o imposto da saúde lá, com o projeto de aniquilar os impostos nesse país, e é uma proposta-chave do professor Marcos Sintra, que leva tempo, sabemos que leva, mas deixar de lado é um absurdo, né? E o professor Marcos Sintra, ainda na tentativa de ajudar esse país, ele diz no jornal de hoje, na Folha de São Paulo, desse dia 1º, que é o Dia Internacional de Combate ao vírus HIV, o professor deixa claro o seguinte: Marcos Sintra afirma que abre mão do Imposto Único para buscar consenso na reforma tributária. Isso aqui é uma iniciativa nacionalista desse grande homem, mas sabemos que não vai ter muito fruto, porque vão podar ele, não temos dúvida nenhuma. O jornal Folha de São Paulo de hoje está aqui, ó. O BIP reage, mas novo governo herdará a recuperação lenta. Então o governo Bolsonaro tem que tomar cuidado. Economia cresce 0,8 no terceiro trimestre. Cenário externo representa risco. Está aqui, ó. Então, lê o jornal, você sabe o que está acontecendo nesse país, né? Infelizmente, os ministros do Supremo Tribunal insistem, né, nessa grana dos 16% de aumento, ferrando ainda mais o trabalhador, e a Raquel Dodge lá, ela insiste no auxílio moradia. Tem um dado interessante que saiu no jornal de hoje, que é uma entrevista do ex-deputado, ex-ministro, que participou do governo João Goulart, o Almino Afonso. O Almino Afonso, ele foi cassado em 64, né, foi perseguido e está com 89 anos, e ele dá uma entrevista aí no jornal Folha de São Paulo, Caderno Poder, nesse dia 1º de dezembro, está aqui, Almino Afonso. E o Almino traz uma informação importantíssima que nós defendemos sempre aqui, mas a extrema-direita no Brasil insiste, né, que essa ideia de comunismo, né? Quer dizer, que todas aquelas pessoas que criticam o Bolsonaro, que têm divergência, né, que não concordam com a atuação, é tida como comunista, né? E esse senhor que no Brasil os velhos não são respeitados, infelizmente, é o Almino Afonso, que tem uma trajetória brilhante politicamente falando, ele diz o seguinte: quem são os comunistas hoje, nessa acusação implícita ou explícita? Seria o PT? O PT não tem nada de comunista. Lula nunca foi comunista. Fernando Haddad é nada comunista. Não vejo nenhuma organização comunista que justifique esse tipo de argumentação. O mundo está tendo uma projeção à direita crescente. O quanto isso se articulará em organizações à maneira do nazismo e do fascismo me parece neste instante muito distante. Então ele tem uma visão dos dois termos, tanto do comunismo quanto do nazismo. Então quem quiser maiores informações, entre aí no Folha de São Paulo e leia a matéria, a entrevista com o brilhante ex-ministro da década de 60 aí, o Almino Afonso, 89 anos de idade e ainda contribuindo. Saudações e até breve.